A Deus, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui com mais uma palavra de fé para o seu coração. Para você que tem procurado servir ao Senhor Jesus de toda a sua alma, com a sua vida. Você que tem procurado de todas as formas guardar dentro do seu coração o primeiro amor. Uma vez o Senhor Jesus, isso já próximo da sua crucificação, diz a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 36, que ele foi até o Getsemane para orar, porque ele precisava naquele momento de forças para poder enfrentar aquilo que estava por vir. Ele precisava de ajuda, porque mesmo sendo o Filho de Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, ele estava neste mundo como nós estamos, em carne e osso. Então, ele sabia que ele ia passar por um momento muito difícil, algo improvável para ele, porque onde que ele poderia imaginar, né? Ele sendo o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, passar por uma humilhação, ser espancado, ser condenado à morte e levado para a cruz. Então ele sabia que ia ser uma coisa que para ele não era uma coisa completamente sem sentido. Ele, como Deus, passar por aquilo, como Filho de Deus, passar por aquilo. Então ele foi se preparar no monte, no Getsemane. Diz a palavra de Deus assim, ó: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Olha só como é que a palavra de Deus ela nos relata. Levando com ele a Pedro e a 2 filhos de Zebedeu, ele subiu no monte para orar. E ali ele começou a se entristecer, como homem, como ser humano. É o que acontece conosco. Muitas vezes a gente passa por momentos difíceis na nossa vida que nos entristece. Chega mesmo a nos angustiar. Entendeu? São lutas que todos passamos, independente da religião. Uma vez eu estava até falando para o povo na igreja que quer você dentro da igreja, ou quer você fora, quer você crente, quer você incrédulo, todo mundo passa. As lutas, elas são inevitáveis. Você vê que até para a gente nascer tem que haver um esforço, não é verdade? E quando a gente cresce, a gente tem que se esforçar para poder ocupar o nosso lugar nesse mundo. E você vê que na morte é outra dor. Então a luta, ela faz parte da nossa vida. Porém, quando nós estamos fortalecidos em Deus, nós temos nele forças para lutar e para vencer. Vencer no nascimento, vencer durante a vida e vencer até mesmo a morte, como Jesus Cristo ele venceu. Então, Jesus, já nas vésperas da sua prisão, ele se sentiu triste e angustiado. Então ele diz assim, ó: então lhes disse, a minha alma está profundamente triste. Jesus falando com os seus discípulos. Preste atenção para você entender aonde eu quero chegar. Jesus falando com os seus discípulos: a minha alma está profundamente triste. Não está triste, está profundamente triste até a morte. Olha só que coisa interessante. A minha alma está profundamente triste até a morte. E ele diz: ficai aqui comigo e vigiai comigo. Olha que coisa, né? É o que todos nós às vezes precisamos. Mas o que acontece é ao contrário. Parece que quando a gente mais precisa, parece que é quando a gente é deixado só. E Jesus, naquele momento de tristeza e de angústia, ele disse para os discípulos e diz para a gente hoje: fica comigo. Eu sei que a luta é grande, eu sei que a perspectiva não é nem boa. Talvez você esteja passando por uma situação que você, olhando assim humanamente falando, abrangendo de um modo geral,
todos os caminhos, todos os modos dizem que vai dar errado. Você se sente triste, você se sente angustiado, você se sente só. E Jesus está dizendo para você assim: fica comigo até a morte. Até a morte. Fica comigo. Irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é isso que nós precisamos aprender. Nós temos que aprender a nos apegar ao Senhor Jesus, a Deus, com todas as nossas forças, de todo o nosso coração, independente de qualquer coisa. Ele quer que você fique com Ele, do jeito que você está. É lógico, a pessoa, ela de repente está doente, está desenganada pelo médico, ela não quer morrer doente. E Jesus tem o poder de curar ela, de curar. E mesmo curando, como a gente já viu muitas pessoas sendo curadas, a morte é inevitável. Então o que Jesus ele quer? Que você fique com Ele até o final. Não abandone o seu primeiro amor. Não abandone a sua fé. Não perca a sua visão de Deus por causa de ninguém. Talvez você já viu, você já compartilhou, você já participou de tantas coisas que te entristeceu, que te decepcionou. Olha para Jesus. Fica com Jesus. Não abandone ao Senhor Jesus por nada, porque esse momento difícil ele vai passar. Jesus não passou? Ele foi para a cruz? Foi. Sofreu e muito. Ele carregou sobre si todas as nossas dores. Mas ele venceu. O nosso Senhor, ele venceu. E aqueles que ficam com ele também vencem. É o que a palavra de Deus diz. Que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então essa é a palavra. Fica comigo até a morte. Entendeu? Você lembra do que ele também deixou claro? Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.